Isso é uma narrativa que a esquerda sempre fica pregando. Não são emendas, são publicadas. Essas não, Bernardo. E aí não é secreto, né? Se está no Diário Oficial, está público. Paulo, tá tudo fora de lugar, é tudo pura demagogia para tentar atingir o presidente Bolsonaro como alguém insensível, misógino e por aí vai. Então, esse é um assunto importante, né? Porque nós temos muitas pessoas hoje que estão sofrendo com a economia, falta de dinheiro. Nós temos aí quase 30 milhões de brasileiros assim, na linha da miséria, e só de moradores de rua no Brasil, nós temos mais de 220 mil pessoas. Em São Paulo, capital, tem 12% deste número, e ainda são números que a própria prefeitura admite, a prefeitura da capital paulista, que são números que não representam a verdade. Vão investigar mais de perto quantos moradores de rua. Ou seja, a crise está batendo e batendo forte, e é uma forma de pelo menos manter algumas pessoas dentro de casa e com seus negócios abertos, com essa situação aí de não permitir o despejo por falta de pagamento de aluguel. Sabe, Bernardo, eu acho que falta muita sensibilidade social ao presidente da República. Esse foi mais um veto, né, o veto que proibia despejos até o final do ano, na longa lista de vetos do presidente Bolsonaro. Ontem, por exemplo, veio a público um veto sobre a distribuição gratuita de absorventes femininos para mulheres de baixa renda, mulheres em situação de vulnerabilidade. Embora estudos mostrem que a falta de que muitas meninas, muitas adolescentes faltam à escola, faltam aos estudos justamente no período menstrual porque elas não têm absorventes. Então é uma necessidade de higiene absolutamente básica para qualquer mulher, que qualquer mulher se solidariza e entende o problema da outra, e no entanto o presidente Bolsonaro vetou. Há alguns meses ele havia vetado um outro projeto muito importante também aprovado no Congresso, que dava conta da internet gratuita, distribuição de internet gratuita para escolas públicas em meio à pandemia, quando o ensino ficou totalmente remoto, e justamente essa parte da população de baixa renda foi a mais afetada, que mais sofreu, porque não tinha acesso à internet, ou então não tinha acesso à internet de qualidade. Então, eu acho que falta sensibilidade social ao presidente Bolsonaro. Eu acho que falta mesmo, não é sensibilidade social, falta dinheiro. Corte rápido, faca, é Tramontina. Ele está como aquele malabar no circo, né? Girando o pratinho, que o pratinho tem que manter em pé. E agora, é realmente grave essa situação de jovens que não têm absorvente íntimo, usam miolo de pão, para você ter noção. E eu peguei uma pesquisa essa semana que 30% da população mundial não tem acesso a papel higiênico. Então não é só um problema brasileiro. É um problema brasileiro? Sim, mas não é só brasileiro. E realmente a conta está alta. O que o presidente alega é que não tinha sido apontado nessa lei que ele veta de onde viria o dinheiro para comprar absorvente. É uma questão de prioridade, né? É uma questão de definir, de estabelecer quais são as prioridades corretas, porque talvez dinheiro para as emendas do relator, as emendas secretas, esse dinheiro não falta. Ai, cale-se, você me deixa... Não! Não entendi? Não, é uma questão de estabelecer prioridades, de definir prioridades de um governante, porque dinheiro para emendas de relatoras, emendas secretas lá dos deputados, dos parlamentares, esse dinheiro nunca falta. Não são emendas secretas, são emendas impositivas, né? São emendas que a própria lei manda. Não, então, você não impositivas pagar, impositivas são as anteriores, né? Agora tem uma nova modalidade. Tem que pagar, né? São emendas que tem que pagar e não são secretas, são publicadas no Diário Oficial da União. Isso é uma narrativa que a esquerda sempre fica pregando. Não são emendas, são publicadas no Diário Oficial da União, Bernardo. E aí não é secreto, né? Se está no Diário Oficial, está público. Não, você confunde, são diferentes tipos de emenda. A emenda positiva, as emendas de bancada, as emendas individuais, essas sim são impositivas. O governo é obrigado a pagar, mas o Congresso criou uma nova modalidade que são as emendas de relator, né, as emendas secretas, justamente porque não fica claro, quem define é o presidente da Câmara, não fica claro qual deputado ou qual senador indicou aquela emenda em particular e para onde vai esse benefício, como será definido esse benefício. Por isso que são chamadas de emendas secretas, inclusive já foram apontados pelo Tribunal de Contas da União como um instrumento péssimo de se fazer política pública.
Não me diga. Sim, é. O ponto mais relevante aqui, Paulo, é o monopólio da virtude. A esquerda apela o tempo inteiro para isso. Você é a favor do meio que eu estou apresentando, o Estado distribuir sem apresentar fonte, absorvente? Não, sou contra esse meio. Então você é insensível e não liga para as mulheres que estão sangrando. Então isso é uma tática velha de não debater, de encerrar o debate, né? Eu poderia dizer o seguinte: então você é a favor do Estado distribuir alimento, ou as pessoas vão morrer de inanição. Lembrei, na China, na União Soviética, nos países comunistas, onde o Estado tentou produzir os alimentos, é que as pessoas morreram de fome, enquanto que nos países capitalistas sobrava alimento, felizmente. Então é uma falsa dicotomia, é um falso debate, é pura sensacionalismo, pura demagogia, é uma forma de você sinalizar a falsa virtude. Eu defendo o Estado fazendo isso, portanto eu me preocupo com os outros. Se você é contra o Estado fazendo isso, você só pode ser contra os outros. E ainda fico na dúvida de como é que vai encaixar com as feministas, aquela turma mais natureba que acha que tem que deixar escorrer mesmo o sangue porque isso é a natureza. Isso é um outro debate, né? Então está tudo muito mal colocado. Eu brinquei com a criação da estatal, mas uma coisa eu acho que é uma solução interessante que eu vi a advogada Flávia Ferronato apresentando. Que tal colocar os presos para trabalharem e produzirem isso e aí distribuir? Opa, isso já parece um pouquinho mais interessante, mas aí acho que a esquerda não vai gostar. Paulo, está tudo fora de lugar, é tudo pura demagogia para tentar atingir o presidente Bolsonaro como alguém insensível, misógino e por aí vai. Só um anarcocapitalista pode ser contra o Estado sair distribuindo por aí, sem fonte de renda definida, absorvente. Paulo, isso é um debate que está totalmente fora de lugar. A turma está usando isso, explorando isso para demagogia barata. Vamos reconhecer isso aqui. Eu, como liberal, você perguntou, respondo. O Estado não é um agente clarividente e benevolente. Não é? Se o Estado não distribuir, não quer dizer que as pessoas não vão ter acesso. O Estado não distribui absorvente nos Estados Unidos e as mulheres pobres têm acesso. O Estado não distribui alimento e as pessoas não deixam de comer por conta disso.